Olá pessoal, sejam bem-vindos à sequência de vídeos O Universo da Produção Executiva. Meu nome é Artemis, eu sou produtora cultural e hoje a gente vai seguir por mais um vídeo de mais uma área que demanda uma atenção constante do produtor executivo. No primeiro vídeo a gente falou sobre equipes, no segundo vídeo sobre contratos, no terceiro a gente falou sobre a comunicação do projeto. E nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre a área técnica. Primeiro eu vou falar aqui sobre a alocação de equipamentos técnicos. Como é que a gente começa? Bom, eu pessoalmente começo pedindo o rider ao espaço cultural que a gente vai se apresentar. O rider e os mapas de palco e de varas do teatro. E também já de início eu peço uma visita técnica a esse espaço com a minha equipe. A visita técnica está feita e esses mapas estão em mãos, o que eu vou fazer é passar isso tudo para o meu iluminador, porque ele vai fazer um mapa de luz adequado a esse espaço do teatro. E ele também vai me dizer o que tem de equipamento nesse espaço para a gente usar e tudo aquilo que não tiver eu vou ter que locar. A mesma coisa eu vou fazer com o meu operador de som ou o meu diretor musical. Eu vou passar para eles o mapa de som, de sistema de som que o teatro vai me passar e eles vão me dizer se aquele som atende ao espetáculo ou se eu vou ter alguns equipamentos complementares que eu vou ter que alugar. E também sobre o mapa de palco e de varas, eu vou passar para o meu contra-regra ou para o meu cenotécnico, porque ele tem que ver como esse cenário vai ser disposto nessa área, né? E se ele vai precisar fazer algumas modificações na caixa cênica ou no palco para poder apresentar esse meu espetáculo. Se ele tiver que fazer alguma modificação, aí ele vai me passar todos os materiais que eu vou precisar comprar para ele fazer essa adaptação. Aí eu faço os orçamentos de tudo e fecho a contratação. Defino a hora que esse equipamento tem que chegar, defino o faturamento, para quando que eu vou faturar esse pagamento. Tem que ver se a empresa que está alocando esses equipamentos, se ela tem frete, se ela não tem frete. Muito importante, na hora da chegada desses equipamentos no teatro, o produtor executivo, o técnico responsável e o representante da empresa que foi levar esses equipamentos lá tem que estar juntos para a conferência desse material. É muito comum, por exemplo, com equipamento de luz, a gente pedir alguns cabos a mais ou algum refletor de backup. E eu tenho inúmeras histórias para contar de como essa conferência não foi feita no início e quando tudo desce das varas e que a gente está desmontando, pode faltar uma coisa ou outra na hora da conferência, da retirada, e você não vai saber sequer se esse equipamento entrou no teatro. É uma situação absolutamente desagradável e causa um impacto absurdo no seu orçamento, porque você vai ter que se responsabilizar por isso. Além de, claro, ser uma situação absolutamente constrangedora. Agora a gente vai pular para os serviços técnicos. Cronograma, cronograma e cronograma. Um mantra que a gente precisa incorporar para fazer a orquestração destes serviços. Uma diária de técnico geralmente tem 8 horas e uma montagem, um dia de montagem, geralmente tem mais do que isso. Então não adianta a gente se dar ao luxo de agendar todos os profissionais para a primeira hora do dia de montagem e as equipes de luz, de som, de vídeo, de cenário ficarem batendo cabeça no espaço. Se isso acontecer, é muito possível que essas horas de trabalho desses profissionais não sejam devidamente aproveitadas. E aí se gera uma janela de ociosidade de algumas equipes que estão esperando a outra equipe liberar o espaço. E esse acúmulo de tempo ocioso de algumas equipes vai fazer com que tenha um acúmulo de trabalho que vai ser jogado para frente, aumentando o tempo em que o técnico está à sua disposição e vai extrapolar o número de horas de diária e vai extrapolar o seu orçamento.
Então, assim que você combinar com o espaço cultural os dias de montagem que você tem, quantos dias você tem, que horas você entra, que horas você sai, aí vale uma reunião com toda a sua equipe para poder articular essas janelas de trabalho de cada equipe dentro desse período que você tem. Eu, por exemplo, trabalho com uma companhia de teatro que tem a parte técnica muito cirúrgica. Toda iluminação, toda luz que tem em cena, ela é absolutamente recortada em cima dos elementos cênicos que estão em cima do palco. Eles usam linóleo preto no chão, por exemplo. Em todos os espetáculos eles têm linóleo preto no chão. Então, no primeiro dia de montagem, eu já combino a primeira hora com o meu contra-regra, que encabeça essa montagem de palco, mais um cenotécnico que ajuda ele nessa montagem. Então eles chegam no primeiro horário para fazer a primeira coisa, que é estender o linóleo preto no chão. A partir desse momento em que o linóleo está estendido, marcações de onde os cenários vão ficar são feitos no chão para a gente começar a pendurar os refletores. E é aí que a equipe de luz chega, 1 hora depois que a equipe de palco já chegou e já esticou esse linóleo. Enquanto os técnicos de luz estão pendurando os refletores nas varas, o meu contra-regra com o cenotécnico vão fazer a caixa preta. Eles penduram a rotunda e as pernas. Quando os refletores aéreos já subiram e a caixa cênica está pronta com a rotunda e com as pernas, os técnicos de luz vão fazer as torres laterais, que ficam posicionadas nos corredores formados pelas pernas. Enquanto isso, o cenotécnico e o contra-regra estão colocando os elementos cênicos em cima do palco. Esse espetáculo especial ao qual eu estou me referindo, ele tem uma quantidade de refletores gigante, enorme. Então, essas ações que eu falei agora, elas feitas, o primeiro dia já acabou. Segundo dia, o primeiro a chegar hoje é o técnico de som. Com essa caixa cênica montada, o técnico de som ele vai saber direitinho onde fica melhor posicionado essas caixas de som, esses cabos, para poder melhor preencher sonoramente o espaço. O som foi montado e foi testado. Agora entra a equipe de luz, que vai começar a fazer a afinação dos refletores em cima dos elementos cenográficos. Em um universo de 180 refletores, que é a realidade desse espetáculo ao qual eu me refiro, isso pode durar o dia todo. Mas, se ainda assim sobrar um tempo, a gente pode começar a gravar a luz. Na gravação de luz, a gente ajusta o tempo de entrada e de saída do refletor e também a intensidade da luz, que pode variar muito de acordo com a carga de energia do espaço e também com as dimensões desse espaço. Terceiro dia, a gente termina a gravação de luz e parte para os ensaios. Mas Artemis, você falou de cronograma, mas não falou da quantidade de técnicos. Olha, mas quem vai definir isso são os responsáveis de cada área da sua equipe. Essa companhia que eu trabalho, esse espetáculo que eu monto, os operadores, eles também montam o espetáculo. E como eu já conheço muito bem essa montagem, eu sei que no primeiro dia eu preciso de 4 técnicos montadores, mais o meu operador de luz. Eu preciso do meu contra-regra, que monta mais um cenotécnico para ajudar ele. No terceiro dia, eu preciso de 3 técnicos de montagem de luz, mais o meu operador, e também meu contra-regra, mais o cenotécnico, e o meu operador de som, que geralmente monta sozinho, porque esse espetáculo tem um som muito presente, porém de equipamento ele é muito fácil de montar, da disposição dele, então o meu operador de som sozinho faz isso. Mas tem espetáculo que não, que precisa de mais técnicos de som nessa montagem. No terceiro dia, eu preciso de 2 técnicos de luz mais o meu operador, somente do meu contra-regra e somente do meu operador de som.
O mesmo planejamento você vai ter na desmontagem, só que na desmontagem, ao contrário da montagem, muitas vezes você consegue que todas as equipes trabalhem em conjunto. Porque enquanto o meu cenotécnico está tirando os elementos cenográficos do palco, o meu técnico de luz já pode ir desmontando os laterais. Depois dessas varas, desmonta os aéreos. O técnico de som já pode ir desmontando o som. Então, é um evento em que, ao contrário da montagem, pode ser estruturado com todas as equipes junto. Uma das coisas mais importantes da desmontagem, na verdade, além, óbvio, de você cumprir a desmontagem dentro do prazo que o espaço cultural te dá, é a conferência de material para devolução para as locadoras e próprios materiais do espetáculo. Você precisa saber ali o que quebrou, o que não quebrou, o que precisa repor para uma nova apresentação e aqueles que estão sendo devolvidos para locação se está tudo em perfeito estado. É muito comum uma ou outra lâmpada de refletor queimar ou algum equipamento ser danificado durante o uso na sua temporada. Alinhe com os responsáveis de cada área da sua equipe de documentar todas essas baixas, porque você vai ser cobrado no final disso tudo de repor esse equipamento, repor essas lâmpadas. E você vai ter que repor, mas somente aquilo que aconteceu durante a sua permanência no espaço. É isso, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham sido válidas para esclarecer um pouquinho o dia a dia técnico de montagem e desmontagem de uma apresentação, de um espetáculo teatral. Esse foi o 4º vídeo de uma sequência de 6 vídeos e eu espero vocês nos próximos.